Hello, nice people! Estamos agora ao vivo no Instagram. Vamos falar sobre como atingir a excelência no tratamento da dor. E eu tenho um convidado muito especial, um fisioterapeuta de Poços de Caldas, que vai contar um pouquinho da história dele e como ele atingiu a excelência nesse tipo de tratamento. Beleza? Bora pro Instagram. Hello, nice people! Grande Léo, mil parabéns, meu irmão. Você é o cara, melhor nutricionista do Brasil, fazendo aniversário hoje. Parabéns, meu irmão. Deus lhe abençoe. Continue te dando toda a glória do planeta Terra. Grande Salles Roberto. Grande Felipe Loures. Hello, my friend. How is going? I'm still live, my bro. I try invite you, but you enrola. But you me enrola. Cadê? Deixa eu só convidar meu querido colega aqui. Vamos conversar um pouquinho. Cadê? Vamos ver se ele entra aí. Jéssica Roberto, seja muito bem-vinda. Grande Felipe, você me escuta? Hello, my friend. Hello. Tô te escutando. Todo clima que você tava aí. Tudo bem. Filipão, obrigado pelo convite. Desculpe a demora aí. Obrigado por aceitar o meu convite. Desculpe a demora aí. Vai ser muito interessante compartilhar aí o seu caso de sucesso. Não diria repentino, mas mais rápido do que a média dos alunos, tá? Então, muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu fiz um roteirinho, né, que a gente já compartilhou, mas sinta-se à vontade para fugir do roteiro a hora que você achar necessário, beleza? Tranquilo. Tranquilo, meu amigo. Eu que agradeço pelo convite, essa oportunidade aqui, que para mim é uma honra poder compartilhar aqui no seu Instagram, com você, com seus seguidores, com a turma aí de fisioterapeutas, de colegas, né, que te seguem, que têm intenção ou não de fazer algum dos seus cursos, pacientes também que acabam entrando aí e assistindo um pouco. Então é um prazer poder trocar essa ideia aqui com você. Com certeza, meu irmão. Obrigado mesmo. Então, ó, Felipe, primeiro, conta quem é você, qual é a sua história na fisioterapia, de qual cidade e estado você é e como você trabalha. Tá bom? Beleza. A palavra é sua. A minha história com a fisioterapia, cara, começou em 2004. Já faz tempo isso, né? Foi quando eu entrei na faculdade. Eu me formei em 2008. E aí, esse ano, já vai fazer 15 anos de formada, né? Já é tempo para danar. No começo, eu fui para a área hospitalar. Me encantei com a área hospitalar, de UTI, essa coisa. Eu achava muito desafiador, aquelas coisas de ventilação mecânica e paciente crítico. Eu achei muito desafiador e foi surgindo oportunidades para essa área e acabei entrando nela. E aí, trabalhando em hospital, plantão, UTI, tanto em Juiz de Fora, que é a cidade que eu morava na época. Eu sou de uma cidade chamada Cataguases, que é Minas Gerais. Fiz faculdade numa cidade chamada Juiz de Fora, que é uma cidade bem conhecida por ter Universidade Federal, várias faculdades lá. E atualmente eu moro no sul de Minas Gerais, numa cidade chamada Poços de Caldas, que é sul de Minas, faz divisa com São Paulo ali. Mas na época eu me formei em Juiz de Fora, acabei ficando por lá um tempo, e aí comecei. Na época não tinha pós-graduação, a gente tinha que fazer a pós-graduação para a área hospitalar, né? Porque estava começando a exigir, mais ou menos 2009, ali, 2008, 2009. E aí eu tive que ir para o Rio fazer a pós-graduação. Então todo mês eu estava indo ao Rio fazer a pós-graduação, não tinha online naquela época. E acabei decidindo mudar para o Rio um tempo, então acabei trabalhando em alguns hospitais no Rio de Janeiro. Nisso eu tinha feito concurso para o estado de Minas, para a Rede FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. E fui chamado. Eram 15 vagas, eu fiquei em 12º, entrei no concurso. Pô, e naquela época, cara, era assim, ó, passei no concurso, é isso que eu queria da minha vida, não quero mais nada. Pô, era um salário na época de R$ 4.000. Pensa bem, é um salário até que bom para a gente ver os concursos que tem hoje ali e tal. E aí eu entrei nessa, trabalhando no hospital, lá em Juiz de Fora, e o concurso era em Minas, então eu tive que voltar do Rio para Minas,
Lá em Juiz de Fora tinha uma outra oportunidade de trabalhar em outro hospital e eu ficava nessa. Plantão em um hospital, plantão no outro, final de semana, feriado. E às vezes o tempo livre eu fazia um atendimento domiciliar e fui nessa jogada por muitos anos. Chegou um tempo, Caio, que isso foi me cansando, cara. Eu falei, pô, isso aqui não... Foi o quê? Foi me cansando. Sim. Essa rotina de hospital, de plantão e etc. Quanto tempo E aí eu mais ou menos? senti... Eu já estava aí com uns 8 anos de hospital, Sim. podemos dizer. E aí eu falei, pô, tem que ver outra forma aqui, porque eu entendi assim, eu imaginava, daqui 10 anos eu quero estar fazendo essa mesma coisa. E aí eu não sentia que era isso, sabe? Pô, até agora está legal, foi bacana, é um negócio que eu sempre gostei, mas eu já comecei a me desmotivar, a não querer ir para o plantão, tá desanimado para ir para o plantão, sabe? Plantão de 12 horas, plantão de 24 horas que a gente chegou a fazer lá também. E aí eu fui desanimando dessa área e fui vendo outras formas de que eu poderia continuar, né? E aí foi onde eu comecei a ver essa questão de consultório, de terapia manual e fui indo para essa área, fazendo cursos aos poucos. Então, nessa parte aí de tratamento da dor, de terapia manual, de consultório, vai fazer aí talvez uns 6, 7 anos que eu já tô nela. Eu não morava aqui em Poços, mudei para cá tem uns 5, 6 anos, por conta da minha esposa daqui, a família dela toda daqui, por coisas da vida a gente acabou vindo para cá e deu tudo certo, graças a Deus. Uma cidade maravilhosa, cara, e atualmente, então, eu tenho um consultório aqui, atendo presencialmente aqui e online também, né, com essa facilidade que a gente tem hoje. E, basicamente, praticamente assim, eu venho trabalhando com o tratamento da dor como um todo, né, e tem te acompanhado, depois a gente fala sobre isso, mas principalmente com coluna vertebral. Então, a maioria dos meus pacientes acabam sendo pacientes de coluna. Mas hoje a gente atende também ombro, joelho, quadril, né? Tudo que, depois que a gente pega o processo, como é que funciona, a gente fica muito mais fácil para resolver os problemas, né? Então, basicamente, é isso aí, por alto. Pô, uma maravilha, velho. E, assim, massa a sua história e é parecida, claro, tem suas particularidades e individualidades, parecida com a média dos profissionais que vão para a UTI, sejam eles médicos ou fisioterapeutas, porque até enfermeiros assistenciais. Tem um estudo que eu não lembro ao certo de que associação foi, mas pesquisou justamente o nível de satisfação com o trabalho no ambiente hospitalar dos profissionais e mais de 90% achavam que tinham que melhorar lá dentro para que o sistema fosse mais suportável, vamos dizer assim. E se a gente for ver uma média, a duração desse profissional na assistência hospitalar é de 10 anos. Então, a maioria tenta aí do ano 5 para o ano 10 ir para uma área que ele tenha mais domínio de tempo. Então, não quer dizer que seja ruim. Eu trabalhei um ano com TI também e simplesmente meu coração não cantava. Eu ficava putamente estressado quando o colega tinha que me tirar do plantão 7 da manhã e chegava às 8, ou quando um metia atestado e eu tinha que dobrar 24 sem enfim. Mas, claro, tem aquela coisa toda boa de você pegar um paciente muito crítico e ajudar e dar alta e o cara te reconhecer fora do hospital anos depois. Sim. E agradecer porque, olha que louco, um paciente já me encontrou no shopping e agradeceu por eu ter conversado com ele na época que eu estava no hospital, quando ele estava em coma. Olha que louco! Porque tem muito assistente que chega no hospital, faz o procedimento da fisioterapia, nem fala com o paciente porque o paciente está em coma. E aí tem aquele lado humano que é muito importante e muito valorizado ainda na UTI. Mas cada um... Cara, a fisioterapia, ela cresceu muito na área hospitalar, assim, que eu fui acompanhando, sabe, e vendo isso. O quanto o fisioterapeuta ele é importante dentro do hospital e essa exigência veio aumentando nos últimos anos, né? Graças a Deus. Os outros profissionais e a população como um todo enxergando a necessidade do fisioterapeuta. Porque, igual você falou, esse diferencial da gente estar sempre ligado ao movimento, né? Gosta é uma frase que repete muito, movimento é vida. E de fato é, cara. De fato é. Porque se a gente não vai movimentar a pessoa lá, ó, a chance dela de alta é muito menor. Isso tem N estudos mostrando isso na época que eu lembro, sabe?
Então, é essencial o trabalho da fisioterapia hospitalar. Com a pandemia aumentou mais, né? E oportunidades para todos, né? Quem gosta vai, quem não gosta vai para outra área. Com certeza. E tá tudo bem. E tem aquele lance da sarcopenia, né? Tem estudos mostrando que a cada um dia de internação, 1 quilo de músculo é perdido. E o prejuízo funcional a longo prazo. Enfim, o fisioterapeuta na UTI é super fundamental. O hospital não funciona sem ele. É ele que domina os parâmetros da ventilação mecânica e por aí vai. Mas Sim. parece não ter sido o que fazia o nosso coração cantar e por isso a gente se inquietou para sair de lá. E tá tudo bem também. Claro. Agora, Felipe, eu queria que você me dissesse como e através de quem você me conheceu. Cara, não foi através de quem, foi através do YouTube, se eu não me engano. Sim. Muito provavelmente, pelo que eu me lembro, muito provavelmente eu te conheci, eu vi primeiramente pelo YouTube. E deve ter mais ou menos 1 ano. Eu sei que foi o ano passado, um pouco mais, um pouco menos, que apareceu algum conteúdo seu no YouTube, né, e tal, e eu fui vendo, aí logo a gente já procura no Instagram também, fui te acompanhando, vendo algumas coisas, natural. E no YouTube você tem costume de colocar alguns vídeos mais longos, pelo menos na época, você colocava algumas coisas assim, e eram verdadeiras aulas para mim. Eu falei, pô, esse cara aqui tá diferenciado. E não tinha um vídeo seu, cara, que eu assisti e falava assim, pô, isso aqui eu tenho que anotar. Porque tudo fazia muito sentido, a nossa linha de raciocínio, elas andam juntas, certo? Então, antes de conhecer o seu trabalho, eu já tinha essa linha de raciocínio. E aí, na hora que eu via você falando algumas coisas, eu falei, pô, isso aqui faz todo sentido com o que eu penso. Deixa eu investigar mais. Comecei a investigar outras coisas e acompanhando o seu trabalho. E de fato, cara, eu falo pro pessoal, assim, quem não está do seu curso ainda, o conteúdo gratuito que você coloca lá, pô, já é de muito valor, cara. Você coloca aqui no Instagram, lá no YouTube. Porque é conhecimento que tem curso aí que você não encontra. E que está de graça lá. O BXPET nem vou falar, né? Mas depois a gente fala. Mas só a gente pensando no conteúdo gratuito, cara, me ajudou demais da conta. Inclusive, ano passado eu tive um salto de faturamento por conta de você. Você não sabe disso. Essa eu não sabia. Porque eu vi. Essa eu não sabia. Exatamente. Por quê? O que mudou lá ano passado? Essa questão dos planos de tratamento, essa sacadinha. Que eu não tinha ela muito bem. E aí eu vi você falando, eu fui entendendo, falei, pô, deixa eu experimentar isso aqui e ver como é que funciona. E aí começou a dar certo, eu falei, pô, e aí já deu uma alavancagem assim para mim. Sim. E aí foi onde eu fui te acompanhando, chegou o momento que eu falei, não, agora eu tenho que entrar e entender melhor isso aqui. Agora eu vou pedir sua autorização para fugir um pouquinho do roteiro, já que você tocou nesse ponto, viu? Beleza. Porque assim, Felipe, muito fisioterapeuta que me segue me vê falando isso aqui na rede social, no ambiente aberto. E alguns fisioterapeutas entram em contato comigo, tipo, pô, você tá ostentando, mas para você é fácil, você tá na capital, mas isso, mas aquilo. E, cara, eu juro por Deus, eu leio todas as mensagens, mas eu não respondo ninguém. As pessoas recebem uma resposta automática para falar na central. Algumas me afetam. Eu tô fazendo isso aqui para mostrar que a pessoa também pode fazer. Não para dizer que eu sou melhor que... E aproveitando isso que você falou, eu queria trazer o gancho para o seguinte. Qual é a diferença de você, com o conteúdo gratuito, aprender a vender os planos de tratamento? Isso está aberto para todo mundo ver aí. São mais de 220 episódios do podcast livre aqui no YouTube. Para agora que você está dentro do curso, vender os planos de tratamento. Porque às vezes o seu terapeuta vê assim, vou fazer também. Só que na prática não funciona só com o que está no gratuito. Por que você acha que tem essa diferença? Se você acha que tem, e qual seria para você? Diferença tem, cara. O que eu percebo assim? Dentro do curso, a gente está vendo passo a passo da coisa. E aí você não... Porque assim, fora aqui no gratuito, é meio tiro no escuro. Você experimenta ali, bom, deixa eu ver se cola aqui, se dá certo, se não dá. Para mim, talvez eu dei sorte, deu certo algumas coisas, mas para outro pode não ser, certo? Sim. Então, assim, é arriscado. Pode ser que você ache que é uma coisa, muitas das coisas que eu via você aplicando com o paciente, e às vezes eu cogitava, bom, deixa eu ver se
se isso aqui faz sentido porque eu estou fazendo com esse paciente aqui. Só que sem entender a linha de raciocínio por trás, Sim. pô, não dá. Mas agora, depois que você entende o passo a passo, a linha de raciocínio, o processo, aí tudo fica mais claro, é a clareza da situação. Certo? E, inclusive, para a venda dos planos de tratamento. Saber por que 4, por que 8, o que eu faço aqui? Por que 12, por que 6, por que 50? Depende, né? Uhum. Mas, assim, essa clareza é fundamental para a gente ter segurança para ofertar um serviço de qualidade para o paciente, saber o que a gente vai fazer, não só agora, mas daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui um mês, né? E trazer esse paciente junto com a gente. Quando eu imagino assim, eu acredito que quando a gente está seguro do que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo aquilo ali, o paciente confia muito mais no trabalho. E a adesão dele ao tratamento é muito maior. Agora, simplesmente fazer porque eu escutei, porque eu vi ali e tal, é sorte, cara. Pode dar certo, pode não dar, né? Eu acredito que é por aí. Às vezes a gente vê o jeito que o outro faz e quer fazer igual, mas não entende por trás daquilo o porquê, né? Você falou muito bem isso. E aí é importante você entender que... Aí eu vou dar o caso mais clássico daqui, nossa tagarela entrou na live aí, e já já ela vai falar alguma coisa, eu tenho certeza. Veja só, o caso mais clássico são os bloqueios de movimento, que é o que quase todo fisioterapeuta sabe fazer, aquela mudança de desfecho abrupta que o paciente fala, uau! E aí o paciente chama a gente de herói, né? E indica a família toda. Só que aí você vai acompanhando esse paciente ao longo do tempo e vai vendo a sucessão de nocebadas que ele recebe de outros profissionais ou de outros contextos e quantos flare-ups e quantas recidivas ele tem. E aí, quando você entende que por trás daquela vinda do plano de tratamento tem as fases de controle de movimento, prescrição de exercício, otimização funcional, reatletização, você reduz o índice de recidiva, você reduz o flare-up, o cara até se sucede a um outro profissional que dá um nocebo nele, mas quando ele volta para você, você já quebra todas aquelas crenças novamente. Então, quando você está dentro do curso, você sabe exatamente o que você falou, né? O passo a passo do porquê que você está fazendo aquilo. E a adesão é completamente diferente. Você falou muito bem aí. Uma outra coisa que eu queria saber, Felipe, era, antes do curso, qual era a sua maior dificuldade no tratamento da dor dos seus pacientes? E o que é que mudou depois que você entrou lá? Ó, já pegamos um gancho aí no que você acabou de falar, né? A gente, na prática, assim, grande parte dos pacientes são bloqueio de movimento, né? Um grande percentual. E aí, tudo bem. A maioria dos cursos vão oferecer um conhecimento suficiente para você tratar o bloqueio de movimento. Mas o grande desafio que eu tinha é que bloqueio de movimento você gera muito resultado, e aí seu nome começa a ser difundido aí aos 4 cantos, e aí começa a chegar uns pacientes que não tem por aí. Uns casos grossos, inconclusivo, uma síndrome de dor crônica. E aí onde eu me encontrava na barreira, falei, bom, e agora? Para onde que eu vou aqui? Certo? E essa barreira, cara, é ruim, cara. Eu acho que todo mundo, em algum momento, esbarra nela, né? Não tem jeito. Porque o conhecimento a gente vai sempre adquirindo, então, e acaba sempre surgindo alguma coisa que a gente questiona assim, bom, é isso mesmo? Para onde que eu vou? É aqui mesmo? Eu acho que é normal. E aí, esses casos mais complexos, que agora mudou completamente para mim, com a formação. Porque agora eu entendo eles antes, previamente, consigo detectar mais facilmente, consigo já determinar um prognóstico do paciente mais fácil e não aquilo meio aberto assim, sem saber talvez seja isso aí. Mas não, o prognóstico é muito mais certeiro, digamos assim, e a facilidade que a gente tem do conhecimento que é passado no curso, como os extras, né? Que é os hot seats, que veio como uma luva nesses últimos tempos agora.
E as sessões clínicas que tem lá, todo aquele conteúdo lá, além do conteúdo básico do curso, que traz para, pelo menos para mim, um entendimento muito grande de várias coisas e na prática você vê aqui os desafios que são iguais que a gente enfrenta dentro do consultório, aqui, quando eu estou com o paciente, e aí eu vejo você atendendo lá e falo, cara, é o mesmo desafio aqui. Só que aí você já tem uma experiência a mais do que eu nessa parte, eu já vai aqui. E aí eu aprendo, eu pego e trago essa experiência para mim. E aí quando aparece um paciente igual aqui, eu lembro. E aí eu uso da mesma ferramenta. E isso facilita, a gente ganha tempo, né? E tempo é bom para a gente e para o paciente também, que está querendo melhorar, né? Tem que ficar tratando 10 anos. Que bom, velho. E, pô, é tão importante isso aí que você tá falando, porque, vamos, tem 10 pessoas aí agora. Todo mundo sabe que eu vendo um serviço de tratamento da dor. Ponto. Todo mundo sabe que eu vendo um produto digital. Todo mundo sabe que tudo que eu falar vai ter uma intenção de te vender algum produto. Sim. E eu não me livro desse viés em nenhum momento. Só que quando você pega e fala dessa dificuldade e de como você sanou, a parada vira orgânica, sabe? A parada fica estratosférica e do nada um fisioterapeuta do canto do Brasil lá entra em contato comigo, entra na formação, porque viu que não sou eu falando. Agora, uma outra coisa que é importante, o Felipe, ele está no curso, ele está aplicando o curso, ele já teve um resultado expressivo, mas ele é fora da média. Eu não escondo de ninguém. Ó, quando você entra no curso, eu não escondo de ninguém. Ó, atualmente a gente tem 273 alunos, 39% terminaram o curso. Pronto, você já está no primeiro susto. Por que 60% não fez o curso? Cara, eu não sei. Eu, sinceramente, eu não sei. Às vezes não gostou de minha testa, que eu tenho que botar botox, enfim, não sei. Aí eu falo, ó, só 17% fizeram desafios. Meu Deus, por que 80% não fez desafio? Não sei, estou descobrindo. Estou fechando uma parceria com uma das maiores psicólogas do Brasil para entrar no workshop dentro para os alunos para descobrir quais são as travas dele para fazer o que eu peço lá dentro. Agora, uma coisa, é o que eu falo, né? É típico? Não é. É impossível? Não é. E o Felipe é uma das provas. Uma das. Então, assim, você vai ser um fora da curva entrando no meu curso ou você vai ser só mais um? Porque se você tiver... A live ficou mais pesada ainda porque entrou o melhor fisioterapeuta do Espírito Santo aí agora. Se você tiver comprometimento em simplesmente esquecer um pouco o que está ao seu redor, focar 10 minutos por dia em assistir o curso, focar outros 10 minutos em praticar o curso, atender gato, cachorro, periquito, papagaio, aplicando aquilo ali. Não tem como você não ter resultado, velho. Eu falo assim que a promessa do meu curso é fazer você faturar 10 mil por mês. Só que eu já tenho um aluno com 36 mil por mês, meu. 36 e tipo, não é nada novo, não é nada diferente, não é uma técnica inovadora, é só uma forma de fazer, é uma forma de se comunicar para dar mais credibilidade aos pacientes. Então, às vezes o fisioterapeuta ele vê assim também, pô, vamos, você atendeu hoje, Felipe? Sim. Você atendeu quantos pacientes hoje? 5. 5. Eu atendi 5 pacientes hoje, não, atendi 7 pacientes hoje. E falei que eu dei uma consultoria hoje e eu falei para um aluno que eu falei, caramba, não era para eu ter botado 7. Porque quando eu passo de 5 eu já fico meio que elétrico. Esse é o meu limite. 5 é o meu limite. 5 é tipo excelência máxima nos 5. O sexto já cai um pouquinho, o sétimo já cai mais um pouquinho. E eu falo assim para você, vamos dizer assim, a gente cobra R$100. Aí todo mundo aí tá sabendo que a gente atendeu 5 pessoas. Eles imaginam que a gente ganhou R$500 hoje. Eles imaginam. Só que quando a gente para mostrar, a gente ganhou 8, 10 vezes mais do que a quantidade de pacientes. Porque a gente não vende sessão, a gente vende tratamento. Tratamento tem um tempo. Pode ser que o paciente faça 8, 6, 12, 24 sessões. Ele pagou o tratamento. Então, isso muda a forma como você fatura, mas muda também o resultado do seu paciente.
não é uma questão de dinheiro por dinheiro, né? É uma questão do quanto você é capaz de ajudar mais e mais pessoas. E o dinheiro é só uma consequência. Sim, Isso aí tem que claro. ficar muito claro. Sim. Então, assim, só sintetizando, bloqueios de movimento são casos muito fáceis, você lidava muito bem, mas os casos complexos você meio que dava uma travada e aí depois do BXpert você começou a ter um norte muito melhor. Com certeza. Beleza. Exatamente. E aí, dentro disso, o que você já está com o BXpert, você já consumiu 100% do curso, você já teve um resultado expressivo e mesmo assim, hoje, o que é que você tem percebido ser mais difícil de desmistificar na relação com os pacientes, na relação da dor dos pacientes, mesmo com o curso? Cara, eu acho que um desafio que é comum entre a gente, né? Atualmente, quem trabalha com tratamento da dor, é lidar com as crenças, as informações nocebos, todas essas coisas aí que, enquanto tem eu e você falando aqui, ó, a galera que está aí, que está falando baseado em evidência, que está falando a verdade, tem 10 vezes mais de outras pessoas falando o contrário do que a gente está fazendo. Então, essa parte é sempre um desafio que a gente tem que vencer diariamente, né? Todas aquelas informações que não são verdade, que os pacientes já chegam com elas previamente, que a gente tem que lidar. Daí, tudo bem. E aí você junta isso a um caso complexo, onde você precisa de, além de ter um raciocínio clínico bom o suficiente para desvendar aquilo e saber qual é o tratamento, qual é o prognóstico, com essas informações no cebo, acaba sendo um dos maiores desafios hoje que eu enxergo assim. Não que a gente não consiga lidar, né? Que aos poucos a gente vai aprendendo e usando ferramentas novas, às vezes pedindo ajuda a outros profissionais, como por exemplo o psicólogo, TCC, que é muito comum, né, nesse caso de dor crônica. Então, assim, mas é um caminho que eu acho que todo mundo enfrenta esse desafio na prática clínica, digamos assim, né? Mas a pergunta agora é reversa. E antes do curso, como é que era isso? Continua sendo um desafio, mas parece que tem algo a ser feito. Como é que era antes do curso? O que eu vejo diferente, assim, ó, o meu nível de conhecimento, de informação, de exemplos, de segurança para falar, para educar o paciente, mudou. E aí eu consigo quebrar esse padrão dele muito mais facilmente. Certo? Porque antes eu não tinha algumas informações que agora eu tenho. E aí eu não sabia como falar algumas coisas. Como mostrar para ele que A é A e B é B. Entende? E agora, com as informações do curso, eu consigo passar isso muito mais facilmente. Essa foi a minha... Maravilha. Felipe, ó, a gente sempre separa aqui com os alunos nessas entrevistas um momento mentoria. Justamente para o público ver como é que funciona. É uma coisa completamente aberta e não combinada, né? Então, se você quiser jogar uma bucha em cima de mim aí agora, eu vou ter que me virar. E a intenção é essa, tá? A mentoria, ela é um processo que pode ser coletivo ou individual, onde o aluno ou o paciente, ele traz uma dificuldade sobre o negócio de fisioterapia ou sobre a assistência em fisioterapia. E aí eu tento, com o know-how que eu tenho, com a experiência que eu tenho, tentar ajudar em qualquer uma dessas situações. Nem sempre a gente ajuda, isso é bom deixar claro. Às vezes é o problema que eu também enfrento e que eu peço até para o aluno me dizer como é que ele lida com isso. Tanto é que nas sessões clínicas, nas hot seats, eu viro e mexo, eu dou a voz a um outro aluno para o aluno jogar a experiência dele lá. Então, a ideia é que você faça uma pergunta sobre dor, coluna ou qualquer caso clínico que eu possa te dar alguma sugestão de abordagem. Se você tiver algum para falar, tá? Tá. Posso compartilhar um caso de um paciente que eu atendi hoje? Sim. Uma moça. Eu classifiquei ela como uma radiculopatia. Sim. Certo? É uma dor lombar irradiada para a perna esquerda, se não me engano. Pegando panturrilha, dor mais forte na panturrilha.
Teste de tensão neural implante positivo. Apesar dela ter a parte de sensibilidade de dormência, no momento ela não tinha, mas ela já teve em algum momento. Conseguindo ficar na ponta do pé do calcanhar, tranquilo. Movimento de flexão, tomar o tronco para frente, máximo até o joelho, quase não chega no joelho, muito travado o movimento de flexão. Extensão também travado, porém menos. E todos os movimentos geram uma dor irradiada para dentro. Deslocamento lateral também. E aí eu fui naquela linha de, bom, preciso de desobstruir esse movimento, ganhar esse movimento de flexão dela aqui. Sim. Então, comecei, basicamente, fiz a flexão abraçando o joelho, inicialmente. Não deu uma uau, lógico, uma melhorinha ali, tá melhor tal, mas não piorou. Então, eu estou com a linha de raciocínio que sim, que essa paciente vai ser naquela sequência de tratamento da radiculopatia, que, por sinal, cara, é excelente. Aquelas 2 aulas de radiculopatia que tem lá, pô, aquilo é uma mão na roda, cara. Eu tô pensando, não elogia não, que eu tô pensando em vender separadamente. Putz, você poderia vender tranquilamente, porque vale. Porque, cara, aquele passo a passo ali que mostra lá exatamente os exercícios, ou para onde que a gente vai agora, pô, essencial aquilo ali. Então, eu já utilizei com outros pacientes, que eu tinha mais certeza. Então, estou trazendo esse caso, que é um caso que foi de hoje, só para ter a sua opinião assim, em relação aos parâmetros que eu estou lembrando de cabeça aqui agora. Faz sentido para a radiculopatia? Não faz? Você acha que é por aí mesmo? Qual que é a sua ideia? Eu acho que faz super sentido, inclusive a gente abre essa aula que você citou, questionando aos espectadores, né, por que o paciente com radiculopatia verdadeira não dobra o tronco. A primeira resposta é a tensão neural adversa. Então existem formas e mais formas de se tirar a tensão neural. Ela não dobra em pé porque o pé está fixo e o ponto móvel é o quadril e a coluna. Então o nervo está preso na perna, ela não dobra, porque se dobrar, o sistema nervoso protege o nervo. Se você deitar ela e tirar a gravidade e dobrar o joelho, você vai tirar a tensão neural no quadril, no joelho e no tornozelo. Então vai meio que folgar o fio. E aí ela começa a recuperar a flexão ali deitada. Uma outra forma é colocar o pé na cadeira, onde a gente também tira a tensão da raiz e permite que ela dobre o tronco. Então, e além dessa recuperação, dessa primeira etapa de recuperação da flexão, que é fundamental para o tratamento das radiculopatias, a gente fala muito em disfunção de descarga, né? E aí, assim, muito fisioterapeuta não está preparado para lidar com isso, porque não entende nem as subfases da marcha. Então, a marcha ela tem um contato inicial, a resposta à carga, o apoio médio, o apoio terminal. O pé que está no ar tem o balanço inicial, o balanço médio e o balanço terminal. Em cada uma dessas subfases da marcha, eu tenho um grau de tensão neural no ato de caminhar. Então, a gente sabe que o pé do paciente tem que prender a dorsiflexão para não arrastar o dedão no chão. Então, quando há uma perda de força na radiculopatia, o cara começa a abrir o quadril para não arrastar o dedo, porque ela não consegue levantar a ponta do pé por causa da pressão no nervo da coluna. Então, como você citou que ela não tem perda de força nesse aspecto, eu não me preocuparia com isso, mas me preocuparia com a disfunção de descarga, que seria o quê? Automaticamente, ela tira o peso do corpo do membro afetado para proteger aquele membro. E aí ela acelera a fase de apoio médio. Se você botar o celular para filmar ela andando, você vai ver que na câmera lenta, ela tira o pé afetado do chão o mais rápido possível. E aí todos os exercícios que joguem o peso melhor naquela perna são muito bem-vindos para o quadro de radiculopatia. E identificar também se ela está no quadro irritativo ou já está na fase estável da radiculopatia. Porque no quadro irritativo, a radiculopatia vai apresentar um padrão misto. Radiculopatia mais síndrome de dor inflamatória. Se ela estiver estável, vai ser radiculopatia sempre. Pré-teste, intrateste, pós-teste, 2 semanas depois, 3 semanas depois, sempre preenchendo os critérios de radiculopatia. Se assim ela estiver na fase estável, é muito importante que você trabalhe com exercícios de incontinência, que você já conhece muito bem,
fazendo com que a paciente simplesmente não piore. Cara, para te melhorar, primeiro eu preciso mexer em você sem te piorar. Porque tudo que você já fez de tratamento antes de mim, você ficou igual ou pior. Então, eu preciso mexer em você sem te piorar. A partir daí, a modulação condicionada da dor vai começar a entrar para melhorar o seu quadro. E trabalhar com a história natural, né? História natural de 1 ano, em 1 ano, 3 meses de tratamento ensinando tudo que ela precisa e 88% de chance de sucesso, 12 de fracasso. Então, ela pode escolher olhar para os 12, que é o copo meio vazio, ou para os 88, que é o copo meio cheio. E esse alinhamento de expectativa é fundamental. E falar com ela que, olha, quando chegar na quinta, na sexta semana, você pode apresentar uma estagnação da evolução. E essa estagnação da evolução, se acontecer, eu vou precisar de ajuda de um outro profissional. Você está preparada para consultar um anestesista? Para talvez precisar de um bloqueio? Se tiver, ótimo, porque eu posso precisar. Porque nessa fase de estagnação, o bloqueio é muito bem-vindo para que o paciente comece a evoluir. Ou se do nada ela estiver na fase irritativa, também é bom que ela faça um bloqueio junto com o tratamento. E o processo de educação, né? Que você já está ligado muito bem como é. Eu acredito que esteja na fase estável já, pelo quadro que me apresentou já. E uma dúvida que me veio aqui agora. Na evolução de progressão dos movimentos de flexão, flexão deitado, abraçando o joelho, não. Então, uma dorzinha leve que vai melhorando com a repetição. Quando eu vou para a cadeira, já relata uma dor irradiada. Isso é um sinal que eu não devo ir para a cadeira ainda? Não. Isso é uma resposta intrateste, não é isso? Não, no próprio intrateste na repetição. Pronto. Quando você terminou a flexão sentada, ela estava pior do que chegou? Não pior. Pronto. Se ela não ficou pior, você pode continuar mexendo ali. É porque o nível de tensão neural na flexão sentada é maior do que na deitada. E aí, quando você for para de pé, você coloca o pé na cadeira para tirar a tensão da raiz. Quando você for tirar a tensão colocar a tensão na raiz, você vai tirando o pé de uma cadeira alta para uma cadeira média para uma cadeira baixa e continuar dobrando. Sim. Até chegar ao ponto que ela vai estar completamente em pé e só o calcanhar vai estar fora do chão. Tipo usando um salto alto na perna afetada. Que aí você empolga o nervo também e permite flexão em pé. Mas no início, geralmente, eles não toleram isso não. É uma exposição gradativa. Tudo isso é junto com os exercícios de descarregando peso na perna dela. Tudo isso é junto com o processo de educação em neurociência. Alinhamento de prognóstico, por aí vai. E às vezes, medicação é bem-vinda também. Não tem problema não. Mas qual que é o problema? Esses pacientes entram com amitriptilina, pregabalina, lírica, gabapentina, controlam o problema, controlam o problema e não tratam a causa do problema, vamos dizer assim. Eu não gosto de falar em causa muito não, mas a influência principal do problema. Sim. Então, o paciente, ele precisa entender, e aí eu acho que é a sua realidade também aí, que o remédio, ele é para ajudar a gente, não é para substituir a gente. Porque quando o paciente toma um remédio e não aproveita o alívio que o remédio proporciona para fazer o que tem que ser feito para sarar, o remédio começa a ficar tendo efeito refratário e o problema vai ficando gigante. Quando chega na gente, a gente testa, pô, você está com a articulação comprometida, você não vai mudar nada aqui, você vai precisar de cirurgia. Vai precisar ir no médico para avaliar. A gente não fala em cirurgia, né? A gente fala com avaliação médica para ele ficar, mas a gente já sabe. Aquele caso preenche todos os critérios de falha no tratamento conservador. Então, enfim, eu acho que essa aí seria fundamental para esses casos de radiculopatia. Beleza. Então, esse é o meu caso aí. Boa. Vai acompanhar bem, beleza? Beleza. Então, ó, Felipe, para finalizar, eu queria ser bem claro e direto com você. Você me mandou uma mensagem na comunidade que me deixou no 220. Você falou assim, ó, Caio, ó, já bati recorde de faturamento aqui no mês de fevereiro. Aí eu falei, porra, não acredito. Porque assim, fevereiro,
pelo menos aqui em Salvador, São Paulo, Rio, BH também, são meses geralmente muito fracos. É a galera voltando de escola, prioridade dos pais para os filhos na escola, é IPVA de carro, enfim, os gastos anuais que geralmente vêm em janeiro e fevereiro, e os pacientes os pacientes acabam não priorizando tratamento de dor, fisioterapia e por aí vai. Então, o fisioterapeuta ele tem uma crença de que esses meses são fracos. E aí você me falou que você bateu o recorde de faturamento nesse mês. E aí eu fiquei ansioso para saber qual foi o faturamento e nada da mensagem chegar. Aí acho que tem umas 2 semanas que você me mandou a mensagem. Eu queria que você contasse como é que foi esse processo aí. De fevereiro do ano passado para fevereiro desse ano. E que diabo foi que aconteceu que você comprou o BeExpert em dezembro e só começou a implementar em fevereiro? Porque isso acontece. Pronto, eu tenho um aluno que ele comprou um BeExpert em abril do ano passado e só implementou em janeiro desse ano. E aí eu fico, meu Deus, compra e paralisa, o que é que acontece? Eu queria que você explicasse isso aí também. Beleza. De fato aconteceu isso. Esse mês de fevereiro foi o maior faturamento que eu tive aqui no consultório. E foi mais de 16 mil reais. Boa. Sendo que fevereiro do ano passado foi de 6 mil reais. Era a média que eu vinha tendo naquela época. Sim. Quando eu te conheci e comecei a implementar os planos de tratamento, foi depois de fevereiro do ano passado. Agora, relembrando aqui mais ou menos essas épocas, então eu te conheci mais ou menos em abril, deve ter um ano mais ou menos, que eu falei que eu já comecei a colocar algumas coisas em prática. A média minha subiu para 9 mil. 6 para 9, alguma coisa assim. E agora, deu esse salto aí. O que eu acredito que fez essa diferença aí nesse mês, que normalmente não é um mês muito bom, né? Para a maioria. Primeiro, eu comprei o curso em dezembro, foi final de dezembro. Então, foi ali perto da virada do ano. Então, assim, é aquela época de final de ano e tudo. E aí, eu comecei a assistir algumas coisas, vim assistindo e já voltei a atender em janeiro, beleza. Mas usando a mesma prática que eu já vinha fazendo. Pegando alguns detalhes, adicionando aos poucos. Não troquei a minha rotina de atendimento ao avesso. Fui adaptando o que faz mais sentido, o que não faz, vendo o que é melhor agora ou não, até ir assistindo as aulas. Muitas informações foram novas para mim e complexas, né? E que a gente tem que assistir mais de uma vez, não adianta. Aí demora um tempinho. Beleza, aí foi passando, na hora que viu, passou o janeiro. Mas quando iniciou o fevereiro, eu falei, bom, eu estou já com a base boa aqui para seguir exatamente essa implementação aqui do Caio aqui. E aí foi onde eu entendi que foi em fevereiro, de fato, que eu comecei a aplicar mais. Essa questão da prática do que foi aprendido no curso, né, que ainda estou aprendendo, na verdade, né, que eu estou assistindo tudo novamente, eu já assisti tudo, mas estou assistindo novamente, então, sempre quando assiste, tem algum detalhe, alguma coisa que a gente está deixando passar. E aí, você vai estar sempre melhorando nessa parte. Mas o que eu vejo também que fez diferença? Primeiro, a estruturação melhor dos planos de tratamento, saber como gerenciar a venda disso, gerando o melhor resultado para o paciente, né? Porque às vezes a pessoa diz, mas venda por venda, não. É uma venda com uma ideia de gerar o melhor resultado para o paciente. Porque o paciente quer melhorar e a gente quer que ele melhore também. Para isso a gente precisa de tempo, precisa de um bom trabalho, de uma série de coisas que estão envolvidas nisso. Então, essa questão de entender o processo, saber como dar um prognóstico e a melhora da confiança, do conhecimento, para saber como falar isso, como expressar isso, eu acho que juntando isso aqui com a prática aqui, é o que fez essa melhora de fevereiro. E aí, para não ficar isolada essa questão, né? Pô, mas fevereiro e depois, né? Nós já estamos em abril. Os meses passam, né? Pois bem, março também foi muito bom. O faturamento não foi os 16, mas foi muito próximo, foi 15 pouquinho. E esse mês parece que vai passar. Eu te falo depois. Não fecha, o mês ainda está em andamento, né? Mas parece que vai passar. Está indo bem. Boa. Então, assim, eu acredito que foi por conta desses fatores, né? O próprio conhecimento que a gente adquire e a segurança
de ofertar isso para o paciente e o paciente confiar mais no trabalho. A parte de que eu acho que considero muito importante, que você fala bastante, Caio, que é a parte de divulgação, de trabalho de mídias sociais, de certa maneira eu já vinha fazendo. Sim. Então, assim, aqui, alguns detalhes lá, a parte de tráfego, essas coisas. Minha esposa trabalha com tráfego e redes sociais, então ela me ajuda muito nessa parte. Então, eu já sabia muito daqueles detalhes lá, então só ajustei algumas coisinhas, peguei algumas ideias para fazer. Então, para mim, o que foi mais significativo foi essa parte que eu falei anteriormente. Os desafios fizeram bastante diferença, porque eu tive conteúdo, mais conteúdo para poder fazer, que às vezes dá uns brancos, eu vou falar de quê no vídeo? E aí passa uma semana sem postar nada, às vezes isso é ruim. Mas quando você dá aqueles vídeos do desafio lá e fala, bom, fala do seu jeito isso aqui. Opa, fechou. Tem conteúdo aqui para 2 meses. Tenta pau. Então, e aí ajuda bastante isso. E eu acredito assim, para quem não faz, não tem trabalho de rede social tão ativo, e quando entra no curso e tem essa oportunidade daqueles conteúdos lá fácil de fazer, vídeos fácil de fazer, com assuntos que fazem sentido, o salto é grande, cara. Só não vai ter quem não fizer. Aí, de fato, a gente fica trocando ideia lá no grupo lá que a gente tem no WhatsApp, não está fazendo os desafios. Muitos não fizeram. Igual você fala, pô, são poucos que fazem os desafios. E, pô, aquilo ajuda demais. Principalmente para quem tá paradão de tudo. Porque você vai botar uma série de vídeos ali para impulsionar, para atingir mais gente, logo mais gente vai chegar mais gente. Exatamente. Eu gosto de mostrar aqui, Felipe, dois pontos, né, que o próximo, me lembra, tá? O próximo salto de seu resultado e uma ajuda para controlador dos pacientes. Próximo salto, uma ajuda para controlador. É o que a gente vai falar depois. Painel profissional do Instagram. Se você olhar aqui, não sei se vai dar para ver aqui. Não sei se vai focar. Tá ao contrário, mas qual parte aí que você quer Pronto, mostrar? 91 mil contas alcançadas nos últimos 30 dias. Certo. Correto? Você conseguiria dizer o número que você tem agora? Que eu me lembro tá próximo disso. 100 mil, alguma coisa assim. Maravilha. A gente está acima da média. Esses 91 mil que eu estou em 30 dias está sem budget, está sem orçamento. Eu não estou colocando dinheiro nessa parada. E mesmo assim, estou com 91. Quando eu coloco o dinheiro aqui, eu bato 200 mil a cada 7 dias. Então, o mês que eu mais gastei em orçamento foi 15 pau, velho. E assim, você não precisa começar com tudo isso. Você pode começar com R$5, né? Você falou que sua esposa é gestora de tráfego. Maravilha. Maravilha mesmo, porque agora o seu próximo salto está no tráfego. E muitos fisioterapeutas têm medo de colocar grana nisso. Só que tráfego é uma parada que você paga, e tem uma hora que você conquista aquela retenção de quem veio para sua rede social e você mantém aquele cara lá te divulgando gratuitamente. Olha o que esse cara está falando aqui. Olha, analisa qual foi o vídeo que teve mais compartilhamento seu. Investe em vídeos como aquele. Começa a recompartilhar aquele vídeo. Você vai ver que você vai começar a colocar cada vez menos grana em tráfego. E você vai continuar mantendo a quantidade de clientes que você quer ter, que é 5 por dia, 25 na semana. Porque se você meter aí R$2.000 no tráfego no mês de maio, possa ser que você tenha que atender 7 por dia, 9 por dia, porque você botou tráfego lá. E você não queira fazer isso. Você queira criar uma lista de espera para poder aumentar o preço de quem está com você e ganhar mais trabalhando menos. Então, tem vários caminhos para você dar esse próximo salto, mas eu acredito que o próximo é tráfego. Geralmente o próximo é tráfego. E aí você falou em 16, falou em 15, parece que esse mês vai passar. Quanto que é 10% disso? Pronto. É esse que tem que ser o seu orçamento inicial. Coloque e testa. O que mudou no mês seguinte? Foi bom, foi ruim, foi estável? Se foi ruim,
diminui o orçamento, mas não deixa de fazer. Se for estável, mantenha o orçamento. Se foi bom, pô, eu botei 1.600 conto, meu faturamento subiu para 20 pau. Porra, 1.600 conto repercutiu em 4 pau a mais. 10% de 20 pau é 2.000. Agora você colocou 2.000, vai crescer quanto o seu resultado final? E aí você vai fazendo montinho, montão, montinho, montão. Quando você vê, você está com 10 pau de orçamento só para anúncio. E aí, claro, eu preciso que você tenha a sua esposa de gestora de tráfego, e se você for fisioterapeuta e não tiver, contrate alguém para isso. Porque chega um momento que aumentar dinheiro não repercute mais no resultado. Você coloca R$1 milhão aí, se você tiver, e você vai ter que ter vários critérios para alcançar o público que você quer alcançar. Então não é de qualquer jeito também. Tem método e eu não ensino isso. Eu ensino só a parte inicial, para você decolar e atingir 10K. Mas a evolução do BeExpert vai ser a melhora desse módulo aí. Porque eu quero aumentar minha promessa. Hoje eu não consigo, com o curso que eu entrego, fazer com que minha promessa seja de 20K por mês. Entendeu? Então, para aumentar minha promessa, eu tenho que melhorar alguns aspectos lá do BeExpert. É isso que a gente está buscando evoluir. Perfeito. Eu falei de 2 pontos que a gente ia falar, Felipe, me lembra aí? Então, ajuda tratamento da dor, pronto, alguma coisa assim. Maravilha. Felipe, eu queria que você me falasse sobre exercício físico e atividade física. Eu quero que você fale para os pacientes aí que nos acompanham por que o exercício físico é bom e por que a atividade física ou MET fora do exercício é bom. Explica para a galera aí o que é que você pegou, do que você aprendeu, do que você já tinha de bagagem. Por que tem essa história da gente aumentar a atividade do paciente a qualquer custo? Tipo, botar o paciente para subir escada, botar o paciente para caminhar, enfim. Fala aí. O que acontece? A maioria dos pacientes que a gente pega, muitos deles vêm com a informação contrária ao que a ciência tem mostrado para a gente hoje no tratamento da dor. Que é, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode nada. Nem agachar a pessoa pode. E aí, o que a ciência vem mostrando para a gente, cara? O exercício é essencial, ele é imbatível. Eu falei isso no Stories hoje, no meu Instagram, eu falei, cara, pode ser que amanhã apareça alguma coisa que diz assim, ó, não, isso aqui é melhor que exercício. Mas hoje, o que a gente tem é que o exercício é a melhor coisa que tem para o tratamento da dor. Então, saiu não sei se você chegou a ver, um artigo agora na PEC, esse mês, um estudo que fizeram dessa comparação de exercício com dor crônica, mostrando que as pessoas que eram mais sedentárias têm um maior nível, não lembro exatamente a palavra, de intensidade de dor crônica moderada grave. Que quem fazia mais exercício tinha menor. E outro detalhe que eu lembrei de você na hora que eu li, a quantidade de passos por dia, né, que você vem falando aí pra gente. Quanto maior a quantidade de passos por dia, menor a intensidade de dor crônica moderada grave. Então, ou seja, hoje não tem como a gente tratar o paciente sem exercício. Aí muitos vão me perguntar assim, mas então isso é bem falado nas redes sociais por alguns profissionais. Eu não concordo muito, cara, essa ideia de só faz exercício, vai fazer qualquer coisa. Eu acho que não é bem por aí, cara. Porque o paciente ele fica perdido. Tipo assim, então é só eu calçar meu tênis aqui e sair correndo? É só eu matricular na academia de musculação amanhã? E aí, muitos desses pacientes que escutam a informação que o exercício é bom, e de fato é, se eu não dou nada além mais disso de explicação para ele, ele corre o risco dele começar amanhã a fazer alguma coisa de manhã e não dá bom para ele. Ele sentir pior. Porque aquela demanda não é a demanda que ele precisa agora. E aí é onde que eu falo. Aí entra o trabalho do fisioterapeuta musculoesquelético. Para saber avaliar o paciente e entender exatamente, primeiramente, exercício específico para ele. O que a coluna, o quadril, o joelho, o tornozelo dele está precisando. Qual o movimento básico aqui? Beleza.
melhorando com aquilo. Aí vai entrar na adaptação do exercício até que chega um ponto que o cara tá voando. Tá dando salto, tá fazendo passada, búlgaro, né? E aí qualquer exercício nessa fase final, de fato, vai ser bom para ele. Então, são etapas que o paciente tem que percorrer de evolução do tratamento. Por isso que eu não gosto muito, igual eu falei, dessa ideia, faz qualquer coisa, tá tudo bom. Porque quando você fala isso, muitos pacientes vão falar, mas eu faço e dói. Na rede social eu vejo isso direto nos comentários. Aí a pessoa não vai fazer, pô. Eu vou fazer, dói, piora a minha dor. Então, essa demanda que está sendo exigida no exercício que ele fez está além do que o corpo dele consente. É uma dieta do fisioterapeuta musculoesquelético, na minha visão. A gente entende onde está esse problema e executa exatamente aquilo que o corpo está precisando sem piorar. E aí, a partir daí, com a exposição gradual, a gente vai chegando nesse ponto aí de fazer qualquer exercício. Então, assim, de forma geral, não consigo enxergar hoje, e isso não só por mim, mas pelas que a ciência tem mostrado para a gente, um tratamento fisioterapêutico que não tem exercício envolvido. Não tem como. E exercício ativo, o paciente fazendo. Né? Não é eu ir lá passivamente. Assim. Às vezes é necessário? Com certeza, às vezes é. A gente precisa de fazer alguma coisa de terapia manual. Mas a maioria dos casos, pô, a gente tá, você, eu, a galera toda lá do curso, tudo atendendo online, principalmente paciente crônico. Por quê? Ué, a gente sabe o que vai fazer, o que precisa fazer. O online hoje é uma ferramenta, cara, que ajudou demais a conta. Tanto de aumento de faturamento, como para... Mudou a questão de a concorrência, igual você fala, mas a concorrência agora não é só o colega aqui. Eu não acredito nesse negócio de concorrência, tá? Tenho a visão que acho que cada um tem o seu público e tem para todo mundo. Tem muito mais pessoa com dúvida do que fisioterapeuta. A verdade é essa. Mas, assim, de forma geral, você entender, a pessoa pode procurar profissional no Brasil inteiro. Então, a pessoa fala, minha cidade não tem um bom fisioterapeuta igual você. Cara, faz online. Não precisa ser comigo. Às vezes você não gostou de mim do jeito que eu falo, faz lá com o Caio, faz com o Kelly, faz com a Emily. Exatamente. Sabe? Mas tem profissionais para tudo, bons também, não é só gente ruim, né? E aí você faz uma pesquisa e vê quem de fato está gerando resultado e está tendo resultado, gerando para o paciente, tendo para si próprio, vai trabalhar com exercício. A maioria. Você falou bem aí da questão da capacidade de demanda, né? E como é perigoso essas informações, tipo, você tem que fazer exercício a qualquer custo. Compra o tênis verde de cano e sai correndo na praça da cidade. Muito cuidado com isso, porque, por exemplo, eu tô com um paciente que ele tem uma dor lombar, preferência direcional de flexão, só que ele quer correr e jogar futebol. A academia está liberada, nada é sinal vermelho, mas correr são sucessões de extensão com torção e ele responde a flexão. Então, toda vez que ele corre, ele agrava. E quando ele agrava, ele, desesperança, projeção futura que nunca mais vai correr, desânimo, inibição na recaptação de serotonina, modulação da dor prejudicada e flare-up acontecendo. Claro que não é uma relação linear, como eu acabei de falar, né? São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo na vida desse paciente. Mas por que eu estou trazendo isso aqui à tona? Porque se eu for indiscriminadamente prescrever exercício para o meu paciente sem saber como cada articulação responde sintomaticamente, eu vou correr o risco de gerar uma experiência negativa e nunca violar a expectativa dele. Então, você falou com maestria aí, que é aí onde o fisioterapeuta entra, porque ele vai identificar os fatores de risco para você ter experiência de dor. E aí ele vai cuidar desses fatores de risco para que quando você vá para um movimento que pode ser carregar seu neto no colo, pode ser aguentar o sinal de trânsito no engarrafamento, pode ser virar o pescoço, levantar o braço. Você tem dor, você protege, defende, acha que está ferido, não quer mexer mais. Só que a maioria das vezes é uma rigidez boba, que só vai amolecer mexendo. Então a gente vai ter que te expor ao movimento que dói. Só que a informação que você recebe antes dessa exposição determina se vai doer ou se não vai doer. E é louco. Como a gente tem relato dos alunos, né, de apenas conversando com o paciente,
perguntando depois como é que é adotar, a dor diminuir brutalmente. E o cara não tocou no paciente. Então, é por isso que o online chegou para ficar. Porque quem tem dor crônica precisa de educação e exercício. Não precisa de contato. Não. Salvo se for por um abraço, um acolhedor, né? Não precisa. Mas tratamento de fato, educação e movimento, não tem pra onde correr. E quando você fala da concorrência, não existe mesmo, cara. É porque existem alguns fisioterapeutas que têm essa visão de que, caramba, estou perdendo o paciente para ele. E aí eu falo, ó, já que você está perdendo e que você acredita nisso, não é só para ele que você está perdendo, não. Você está perdendo para ele que está lá no Mato Grosso e faz um atendimento online e você está aí na cidade, sei lá, de Uberlândia e você não está ciente desse conhecimento. Então, já que você acredita em concorrência, não é só para o colega que está perdendo. Está perdendo os 4 cantos do mundo, pô. Mas a filosofia concorrência não existe. Se, o que eu falo no desafio, né? Você vai falar a mesma coisa que eu, do seu jeito, gravando com a câmera traseira. Para a câmera traseira não ficar suscetível a você olhar suas expressões. Eu estou aqui me vendo, estou vendo minha testa precisando de botox, estou vendo minha barba para fazer, e eu posso simplesmente aceitar, ter aceitação e compromisso com isso, sou eu, não estou fingindo, não estou fazendo nada aqui, ou eu posso ficar me autocriticando, pô, tô feio, pô, estão me julgando, pô, será que eu estou com medo de errar? Será que vão me aceitar assim? Será que gostaram da live? Cara, sempre vão ter os que gostam e os que não gostam. Mesmo que a gente não estivesse aqui, iam ter os que nos criticam e os que não nos criticam. Então, o lance é faça de qualquer jeito, porque vão te criticar da mesma forma, se você não estiver fazendo. E, ó, você pode... Tem um blogueiro aqui de Salvador que fala muito isso, né? Que você pode fazer acontecer ou ver acontecendo. E é muito ruim ver acontecendo. Então, a escolha que a gente tem é essa para fazer. E aí, Felipe, considerações finais. Você colocar um ponto aqui dentro disso que você acabou de falar. Sim. E a gente estava até conversando esses dias lá no grupo lá. Cara, quando eu entendi que eu precisava de gravar vídeo, foi um martírio, cara. Foi um grande desafio da minha vida, assim. Eu fiquei 1 ano gravando vídeo e apagava. Gravava e apagava. Tava uma bosta isso. Não conseguia, eu olhava aquilo, eu assistia e falava, nossa, que merda isso aqui. E apagava, e sem postar, não conseguia. E eu tinha uma timidez muito grande. Não conseguia falar em público, faculdade de apresentar trabalho, era um desafio enorme. Eu falei, pô, e aí chegou um ponto, isso na época do hospital ainda, que o pessoal começou a me convidar para dar uma palestra na faculdade, para fazer não sei o quê. Eu estava trabalhando, né? Estava com respaldo bom lá na cidade. O que eu fazia? Eu não ia, cara. Eu dava uma desculpa, falava, tal dia eu não posso, o quê? E aí eu comecei a perceber, eu falei, pô, esse fantasma aqui tá me aterrorizando, já faz tempo, e ele tá me ganhando. Até quando? Eu me perguntei isso. E aí eu comecei a buscar formas de vencer isso, cara. E aí fui buscar curso de oratória, curso de PNL, umas coisas assim, sabe? Para quebrar a crença. Porque são crenças que a gente vai adquirindo, às vezes, por pessoas bem intencionadas que colocam coisas na cabeça da gente. E aí você fica com aquela barreira. E aí chegou num ponto que eu venci essa barreira. Bom, falei, agora eu tô... E foi difícil, cara, não é fácil. Então, eu vejo que a maioria das pessoas que falam, não consigo gravar vídeo, eu tenho vergonha, não sei o quê. É difícil mesmo. Mas, e aí, se for ver lá o meu primeiro vídeo, é horrível. Mas aí eu falei, não, chega um ponto, eu tenho que postar. E aí que você vai fazendo, é melhorando. Então, assim, hoje eu sou melhor para falar do que 1 ano atrás. Daqui 1 ano, tenho certeza que eu vou estar melhor do que hoje, porque eu vou ter feito mais. Com certeza. E aí eu gosto de falar para vocês que vai lá no YouTube, bota a ordem dos vídeos, né? Bota a ordem. Vai lá ver meu primeiro vídeo, a tragédia que tá. Só que a gente se compara com o colega do lado, com o professor que é mais experiente. A gente não para e fala, ó, aquele vovozinho que está indo para a mesa de cirurgia, para uma estenose cervical que está na imagem, lá em Poços e Caldas, vive na rede social e não viu você falando que o exame de imagem
é lixo para a maioria das condições. Não viu você falando que o exame físico é superior para a maioria das condições. E para fazer o exame físico, você só precisa ter um lugar para deitar e um lugar para sentar. Acabou. O vovozinho viu você falando aquilo, marcou uma consulta para você, acreditou no que você falou, você encontrou o movimento do cara, o cara melhorou e não precisou ir para cirurgia. Porque o vovozinho, por mais inexperiente que você seja, para ele, para você, ele é um leigo. Você não se compara com aquele vovozinho que precisa daquela informação. Velho, há 2 meses atrás, eu realmente cheguei em casa e ajoelhei assim, ó, e olhei para o céu e falei, papai do céu, obrigado. Obrigado, porque veja bem, eu tenho uma amiga que é engenheira, que o pai praticamente ajudou a construir esse prédio que eu tenho um consultório hoje. E o pai dela tem um colega que é missionário de uma igreja, que mandou uma funcionária olha que louco, uma funcionária dessa igreja para Campo Formoso, interior da Bahia, que a conexão da internet não é tão boa, para fazer uma missão com pessoas pobres. Essa mulher desenvolveu uma crise cervical aguda com irradiação por braço, dormência, perdeu força na mão. 3 ortopedistas viram que a igreja pagou cirurgia nela. Essa mulher, o pai dessa amiga minha falou de mim para essa mulher e ela marcou uma consulta online, sem acreditar que online poderia melhorar. Essa mulher saiu da mesa de cirurgia, o depoimento dela está aqui nos feedbacks dos destaques. Porque ela me viu falando, velho. Imagine meu braço alcançando o interior do Tocantins, o interior do Amazonas, sabe? Então, é isso que a gente faz, velho. Claro que vão ter casos que vai ter que operar, né? A gente já identifica a ausência de resposta, passou o tempo da história natural, nada melhora o paciente, critério de falha do tratamento conservador, esse paciente vai precisar operar. Mas a grande maioria tem um estudo, né, que é o Surgery for Chronic Musculoskeletal Pain, que foi publicado na PAIN, está aqui nos destaques artigos também, se você quiser ver depois, que ele avaliou a indicação de 6.874 procedimentos cirúrgicos. E só 14% tinham indicações. 14%. Tem um estudo, Felipe, que é do Ian Harris, que é um ortopedista, um cirurgião ortopédico, que ele publicou um livro, Surgery, The Ultimate Placebo, e ele traz vários estudos. Ó, Felipe teve uma lesão meniscal no joelho, Caio também. Aí os dois vão para o centro cirúrgico no mesmo hospital. Os dois fazem a consulta pré-anestésica, todos os exames pré-cirurgia, são sedados, dormem, e um faz o procedimento e o outro não faz. Acompanha Felipe e Caio por 2 anos, resultados iguais. Cirurgia para hérnia de disco, mesma coisa. Vertebroplastia, mesma coisa. Então, o ritual terapêutico do paciente acreditar que está sendo tratado já tem um efeito muito grande no tratamento dele. Então, a gente precisa entender que a maioria das cirurgias hoje, a maioria dos exames de imagem hoje, são prescritos de forma indiscriminada para onerar a cobrança do seu plano de saúde. Ponto. Não é para te ajudar. Às vezes o paciente, ele acredita, não vai fazer mal fazer uma ressonância. Fala aí, Felipe, por que pode fazer muito mal fazer uma ressonância? Cara, esse é um dos vídeos do meu canal do YouTube que tem mais visualizações. Essa questão de falando de ressonância. Tem mais de 300 mil visualizações de vídeo lá. E ele recebe muito comentário. E a cada comentário hate que aparece lá em relação a isso, porque as pessoas, o sistema colocou na cabeça das pessoas que elas precisam de fazer tal da ressonância. Só que atualmente a gente sabe que não é esse o caminho. Que tem estudos mostrando pra gente que ressonância feita precocemente aumenta o índice de incapacidade da pessoa, aumenta o custo financeiro do tratamento da pessoa. Além do que, por que isso acontece? Né? Overdiagnose, excesso de diagnóstico, porque a maioria das coisas que aparecem lá não tem a ligação direta com a dor que a pessoa está sentindo. E o excesso de diagnóstico leva a uma outra coisa, excesso de tratamento. E aí fica aqueles pacientes que a gente encontra direto, que vai no ortopedista A, que vai no B, que vai no C, vai no fisioterapeuta D, no fulano de tal, no Beltrano, e fica rodando. E não melhora.
e faz mais ressonância, e vai lá, ou pediu uma outra ressonância, que a outra já está antiga, e vai fazendo. Sendo que, na verdade, aquilo que está aparecendo lá faz parte do envelhecimento natural, na maioria das vezes, que a gente não deveria se preocupar. Esse é um desafio muito grande que a gente vive, né? De mudar essa mentalidade que há momentos que a ressonância é importante, com certeza. Quando a gente identifica uma possível patologia grave, alguma coisa assim, uma fratura, um trauma, síndrome da cauda equina, aí a gente é importante a ressonância. Mas, pô, não é a maioria. Menos que Não é a maioria. 5% casos. Menos que 5%. Então, e aí eu até falei isso outro dia, eu falei, pô, eu tenho colegas médicos também, né? E às vezes o pessoal acha que a gente é contra médico devido à nossa fala social. De forma nenhuma, o médico é essencial também. Eu tenho colegas médicos que falam, Felipe, mas se a gente não pede ressonância, o paciente reclama, fica bravo e denuncia, não sei o quê, fala que tratou mal. Eu tenho até falado isso também nos meus vídeos algumas vezes. Mas, gente, quando o médico não pediu ressonância, não briga com ele, não. Ele está fazendo um bem para você na maioria das vezes. Certo? Aí vai alguém e fala assim, mas o meu caso, eu tinha não sei uma síndrome, não sei o que lá, que teria que ter feito ressonância. Você é a exceção, você não é a regra. Então, as pessoas precisam entender que a ressonância precocemente ela vai gerar medo, evitação, mudança de comportamento, aumento de ansiedade, aumento de estresse. Que a pessoa vê aqueles nomes lá, fica louco, vai procurar no Google um monte de informação errada. Pô, e aí encontra um profissional que comprova aquilo ali, fala aquelas mesmas informações erradas, e aí não melhora nunca. Vamos usar o Kellerman aí agora para terminar. O Kellerman tá online aí. Kellerman é um gigante, fisioterapeuta gigantesco de São Paulo, viu? Kellerman, imagina aí que você teve uma crise cervical com 18 anos, nunca teve experiência na área de saúde, passou por 3 ortopedistas que falaram que você está com uma espondilolistese. Uma vértebra escorregou sobre a outra. E aí você tratou por muito tempo, melhorou um pouco, mas vira e mexe você tem um episódio de dor. Aí quando você chega com 25 anos, você tem um acidente de carro, puf, o whiplash cervical. Começa a ter desautonomia, sudorese na mão. Aí o médico fala para você, você está com síndrome de chicote, isso é normal, você vai tomar lírica, tomar um bocado de remédio, e o diabo da dor não melhora. Kellerman até parou o carro. Aí o diabo da dor não melhora. Aí você chega no fisioterapeuta que te avalia, olha para tua cara e vê que sua torácica está bloqueada, te coloca com a cabeça fora da maca e você melhora. Antes de você chegar no fisioterapeuta, como é que você vai mexer seu pescoço na sua vida, no seu dia a dia? O que você acha, Felipe, que esse paciente vai fazer com o pescoço para se mexer, para olhar o retrovisor do carro, para alcançar um objeto alto, para olhar para baixo para vestir a calça? Como é que vai ser o comportamento dele? Não sei se eu entendi a sua pergunta. Se eu expressar errado, você me corrige. Não, tranquilo. No caso, o que estava acontecendo é uma rigidez que já estava se instalando aí. Sim. Né? Isso. E aí a culpa está sendo de outra coisa. Exatamente. E a gente avalia e identifica uma rigidez torácica que está influenciando na dor onde que ele tem, nos bloqueios de movimento. Isso. E aí, quando você mostra isso para o paciente, corrige, ele melhora, porque se ele já melhora, ele dá o efeito wall, né? Você fala assim, pô, o que é isso? Como é que ninguém nunca avaliou isso? Da onde saiu isso, né? Porque a maioria não tem essa visão, esse conhecimento. Exatamente. Então, a forma como você mexe o pescoço depende da informação que você recebe. Então, eu gosto de brincar que o profissional da saúde, ele tem 2 diferenças. A primeira diferença é quando ele te amedronta. E a segunda diferença é quando ele te encoraja. Então, a pergunta que você tem que se fazer é: o profissional de saúde que você está mais te colocando medo ou te encorajando? Perfeito. Somente isso. Esse é o crivo de para você descobrir se você está trabalhando com alguém que trabalha com ciência ou se você está trabalhando com alguém que é empírico.
que acredita que sua postura é a causa da sua dor, que a inflamação é a causa da sua dor, que uma lesão é a causa da sua dor. Pode ser, pode, mas a probabilidade é muito pequenininha. Então, a maioria das dores musculoesqueléticas vem por falta de movimento, por estilo de vida ruim, que são coisas completamente modificáveis. E o Felipe explicou muito bem essa questão dos passos, né? Falou do artigo que saiu da PEN. Então, assim, pessoal, hoje é inegociável com o paciente que sai daqui do consultório que ele não faça algum exercício. Ele sai daqui com mas uma tarefa de ou 5.000 passos, ou 5 andares de escada, ou 30 minutos de caminhada. Em esteira estacionária, né? 5.000 passos teria em ambiente livre. Porque a gente sabe que eu preciso dar exercício, mas também fora do exercício eu preciso aumentar o nível de atividade. Se você atende um arquiteto, um advogado, o cara está sentado o dia todo. Um TI, ele está sentado o dia todo. Uma secretária está sentada. Um motorista está sentado o dia todo. Então, que adianta ele se acabar na academia por 2 horas e nas outras 14 horas que ele está acordado, ele está parado? Não adianta nada. Né? Então, assim, só para finalizar, Felipe, o que é que você diria para essa galera que ainda está na dúvida se entra ou não para a formação BeExpert? Qual o conselho que você daria para essa galera? O conselho é o seguinte: entra. Para de procrastinar, de pensar, porque vale a pena, cara. Às vezes a pessoa fica pensando, mas investimento e tal, mas vale a pena. Você vai recuperar essa grana que é investida. É investimento, não é gasto. Não é gasto. O investimento que a gente tem lá, as trocas, né, os hot seats, etc., tudo que a gente vem passando nessas últimas semanas aí, cara, pô, não tem valor isso. Porque o impacto é um conhecimento para a gente ali, enquanto eu estou assistindo a formação, assistindo as aulas e tudo, que está agregando, isso me faz crescer como pessoa, como profissional. Beleza. Mas, olha além disso. Quando eu consigo desenrolar um caso de um paciente que eu não conseguiria se eu não tivesse aquele conhecimento, e aí é um paciente que poderia ir para uma cirurgia, agora ele não vai mais. E eu mudo completamente a vida da pessoa. E ela é grata por mim o resto da vida. E ela me indica para fulano, para o parente, para todo mundo. Então, o impacto é muito além de só assistir uma aula e aprender alguma coisa. Porque esse trabalho nosso de tratamento da dor, Caio, nós somos soldados pequenos aí, né? A minoria, infelizmente. Pô, eu gostaria que mais gente fizesse a formação, mais fisioterapeutas fizessem a formação, para a gente ter mais gente trabalhando de forma correta e poder, sabe, trocar ideia, poder compartilhar, todo mundo crescer junto. Né? Porque não adianta só eu e você trabalhando dessa... Digamos que fosse só eu e você. Porra, a quantidade de gente que está sofrendo que a gente não ia conseguir atender é muito grande. Então, quanto mais fisioterapeutas tiver com esse conhecimento e ter feito a formação, é válido de forma geral, para a pessoa, sem dúvida nenhuma, mas também para a população. Ótimo. E a linguagem também, né? Unificar uma linguagem. Porque às vezes você fala bloqueio de movimento aí, fala radiculopatia, síndrome do inflamatório, tem fisioterapeuta que olha e não sabe nem para onde vai. Ah, tá inflamado, toma um remédio. Articulação comprometida, inconclusiva, ah, não, é Mackenzie. Ah, controle de movimento, ah, não, é PNF. E, tipo, não imaginam o que é que tá um por trás do outro. Qual lacuna está sendo tapada? E outra, Felipe, se eu te perguntasse, olha só, você com faturamento de 9.000K, se eu te perguntasse naquela época, porra, eu vou te cobrar 5 pau para você entrar no meu curso. 5 pau é mais da metade do que tu ganha. Tu ia achar o negócio, meu Deus do céu, não, agora não, pelo amor de Deus. Mas depois que tu investiu e que você implementou um mês e que já gerou um resultado tão grande, é caro ou barato isso, pô? É barato. Ó a máxima. Você tá numa realidade de 6 pau por mês. 6 pau por mês dá quanto? 72 mil no ano. 6 vezes 12. 72 mil no ano. E sai com uma média de 15. 15 vezes 12, 180 mil no ano. Uma média, né? Então, o que é 5 pau para um ano de acesso perto do faturamento que você tem, se você fatura 10, 15, 20?
Ah, mas não é o resultado financeiro que eu quero. Não é só isso que eu entrego. Ah, eu não quero só conhecimento. Eu entrego o resultado financeiro também. Ah, mas eu já ganho 10K. Massa, fala com o Vitor Ragoni lá para ver quanto é que tá o faturamento dele. Fala com a Patrícia Menzen lá do Rio Grande do Sul. Fala com o Kellerman que tá aí ao vivo. Só fala. Não fala comigo não, porque eu só quero te vender. Então fala com os alunos para ver o que, é que eles estão sentindo. E eu tenho certeza que quando a gente estourar, que a meta é 1.000, né? A meta são 1.000 alunos. Então, estamos em 25% disso, um pouquinho mais que 25%. E quando tiver 1.000 fisioterapeutas com esse conhecimento, velho, o bicho vai pegar para a fisioterapia. Porque vai ser aquele reconhecimento da sociedade como o médico tem hoje. Então, a pessoa vai olhar para o fisioterapeuta assim, não. Esse fisioterapeuta aqui tem OAB. Esse fisioterapeuta aqui não tem OAB. Vai ser assim, a meta é para ser assim. Então, hoje a OAB, ela separa o advogado praticante do advogado não praticante, né? Sei lá, o prático do teórico. Se eu estiver falando besteira e tiver algum advogado aí, me corrija. Mas a fisioterapia não tem OAB, velho. Então, o cara sai da faculdade achando que sabe atender ortopedia, achando que sabe atender dor. O cara faz um curso de final de semana, aprende o que é bloqueio de movimento, acha que trata todas as condições do mundo. E uau, eu sou herói. E assim, eu quero te parabenizar, porque você, querendo ou não, você está no interior. E você já era diferenciado. Para a sua região, você já era muito diferenciado. E o que é que acontece com a maioria das pessoas que estão no interior? Eles se acomodam. Porque eles já fazem uma coisa diferente, já tem muito resultado, já tomam a cidade toda, já ganham um know-how muito grande, e eles param ali. Ou porque não tem concorrência, ou porque está bom demais, ou porque tranquilizou a vida, o custo é mínimo. Mas não, mesmo assim você buscou mais. Né? E hoje eu vejo aí você atendendo online, por aí vai. Com certeza já são pacientes que estão fora da sua cidade, está extrapolando o pessoal de Poços de Caldas aí. E isso é muito bom para a fisioterapia. Ó, Isso é e muito bom. outro detalhe que me veio aqui agora, cara. Um dos motivos também que me impulsionou a entrar para o Be Expert, não para as outras formações que você tem, né? Sim. Que ele é completo, cara. Em relação às articulações, toda a região do corpo, que essa era um déficit que eu senti que eu tinha. Pô, a coluna tá ótima, tô mandando muito bem. Mas e quando aparece uma outra coisa aqui, dava aquela engasgada. E aí, pô, tem tudo lá. Então, só não trata quem não quer. Quando eu aprendi esses lançamentos, né, dos cursos online, para quem não sabe, a gente tem 3, LBP, Spine e B-Expert. E a diferença é que LBP é só lombar, Spine é a coluna toda e B-Expert são todas as articulações. Mas quando eu aprendi, eu fui orientado a vender cursos de partes do corpo. Vender curso de ombro, R$ 500, um curso de joelho. Só que, velho, eu não quero que o fisioterapeuta seja um colunista. Assim como eu não quero que o médico seja um ortopedista. Eu quero aquele médico de família que não existe mais. Eu quero aquele médico clínico que tem a visão generalista e muito abrangente para identificar para que especialidade você tem que ir. Não, eu quero o fisioterapeuta músculo-esquelético para entender, ó, você é osteopatia, você é acupuntura, você é Mackenzie, você é PNF, você é o Watson, você é prescrição de exercício, você é controle de movimento. Porque só esse fisioterapeuta, que é o que a gente está querendo propor, é que sabe te vender o que você precisa. Porque imagina, Felipe, você está com a dor aí na cervical excruciante, te falaram que a osteopatia é bom e você me procura como osteopata. O que é que eu vou te entregar? Você vai me avaliar e ver Não, no nesse, seu caso. nesse cenário eu vou te entregar osteopatia, porque eu sou osteopata. Se eu fosse acupunturista, eu ia te entregar acupuntura. Eu não ia ter habilidade para perceber se você precisava de outra técnica. E é isso que a gente quer levantar. Cada paciente precisa de uma técnica específica para o seu caso. A maioria exercício, a maioria é. Mas tem aqueles casos que tem regras de sucesso, regras de predição clínica, precisa de osteopatia, precisa de quiropraxia, precisa de acupuntura. E é isso que a gente precisa entender para não perder o tempo, o dinheiro e a esperança dos pacientes que a gente atende, né?
Eu recebo muito esse tipo de pergunta. Ah, osteopatia é bom para não sei o quê, quiropraxia é bom para não sei o quê, na caixinha lá, né? Eu falo, pessoal, para de ficar procurando técnica. Procura um profissional. Pô, eu trabalho com quiropraxia, tenho formação também. Mas é poucos pacientes que eu utilizo de fato, que eu vejo a necessidade hoje, né? Então, Exatamente. assim, eu sou daquela linha que você fala lá, pô. E as pessoas às vezes entram em contato aqui querendo saber, quero fazer uma sessão de quiropraxia. Não é bem assim que a gente trabalha. É. E aí você tem que dar toda aquela explicação e tal, tal. Às vezes a pessoa entende, às vezes não. E quando não entende, está tudo bem também. Às vezes ela quer dar uma instalada lá. Outro dia uma pessoa entrou em contato falando assim, eu expliquei como é que funciona. O tempo da primeira consulta é mais demorado, e não sei o que tem que avaliar. Ela falou, não, mas ele já está acostumado. A mulher marcou o marido, não, mas ele já está acostumado. 5 minutos você instala ele aí e tá tudo bom, nós estamos com o horário. Eu falei, pô, você não entendeu nada. Eu, não, pode ir. Não dá, né? Muita gente assim. Fatalmente são esses pacientes que continuam perpetuando dor e precisando do serviço a vida inteira. É, Dependente do profissional a vida inteira. Não conquistam autonomia para o problema. Porque são aqueles pacientes que, de médico e de doido, todo mundo tem um pouco, né? São fisioterapeutas também. E eles falam assim, não, eu quero osteopatia, eu quero quiropraxia. Não, eu queria fazer acupuntura. Pô, mas se seu caso não for para isso? Na verdade, o que você quer é tratar a dor. Não é isso? E sim, não importa o que eu te entregue. Se eu tratar a sua dor, você vai ficar satisfeito, né? Ele não, pensando por esse lado, sim, então pronto. Não se preocupe que o que você vai receber é o que você precisa. Agora, pode não ser a quiropraxia. Pode não ser a osteopatia. Tudo bem? Se estiver tudo bem, maravilha. Se não tiver, maravilha também. Imagina o paciente chegar para você com nistagmo, dormência no rosto, na língua, tremor na mão junto com a dor, né? Dificuldade de fala, dificuldade de deglutição, tontura. E vai, eu quero quiropraxia. Não, instala meu pescoço aqui. Vai? de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vou botar meu diploma em jogo porque uma pessoa disse que quer quiropraxia, eu vou entregar? Não, eu só vou entregar se ela precisar. E essa é uma condição para que eu atenda os pacientes aqui, já explicada na central de atendimento. Perfeito. Beleza? Então é isso, meu velho. Obrigado aí mesmo pelo seu tempo, pela entrevista, por toda a experiência que você passou, por toda a recomendação, por ter engajado realmente. Você faz parte dos 17% que fizeram o desafio, dos 39% que terminaram de fato o curso. Então, não pense aí, você que está assistindo, que você vai entrar e vai atingir 10K, ou se você já tem 10K, você vai atingir 30, que nem o Vitor. Enfim, não é assim. Esses caras que eu estou entrevistando aqui são cases de sucesso. Tem os cases de acomodação, que estão até... Hoje eu estava vendo o progresso dos alunos, tem aluno com 29% do curso assistido. Porra, e comprou a turma mais recente, que foi a turma mais cara que tinha. Então, para você entrar no curso, você precisa estar pronto para dedicar 10 minutos por dia da sua vida a assistir. Beleza? Então é isso aí, viu, meu velho? Obrigado. Obrigado aí pela oportunidade de conversar aí com você. Foi uma honra, um prazer. Nos vemos por aí. Isso aí, abraço e até a próxima terça. Valeu, Vamos lá, tamo lá pessoal. no Recife. Falou. Um abraço.